Fala aí, galera do Radier, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Saulo de Biologia e vamos continuar o nosso estudo dentro do conteúdo de genética. Na última aula, nós aprendemos um pouco sobre a primeira lei de Mendel, sobre os trabalhos que foram desempenhados por Mendel e que levaram aí à enunciação de uma lei que explica a transmissão das características. Vamos relembrar um pouquinho o que diz essa lei? Segundo Mendel, para cada característica, os seres vivos possuem duas cópias, uma proveniente dos pais e uma proveniente das mães. Durante a formação dos gametas, essas duas cópias são separadas, de forma que 50% dos gametas contenham um gene e 50% contenham um outro gene. Dessa forma, quando ocorrer a fecundação, haverá uma mistura entre os genes do homem e os genes da mulher. Hoje nós vamos começar a entender alguns casos especiais da lei de Mendel, que são eles: a ausência de dominância, que também é chamada de dominância incompleta, a codominância, os genes letais e a polialelia, que também é conhecida como alelos múltiplos. Vamos começar entendendo um pouco sobre o que é a dominância incompleta ou ausência de dominância. Este caso acontece quando não há uma relação de dominância e recessividade entre os genes. Como assim, professor? Vamos imaginar o caso que nós vimos lá das ervilhas de semente amarela e semente verde. Aquelas sementes que tinham o gene Vzão dominavam o gene Vzinho. Consequentemente, prevalecia o fenótipo amarelo, que é do gene Vzão. Nesse caso, não existe dominante e nem recessivo. Os dois vão se manifestar simultaneamente. Então, o fenótipo formado será um intermediário entre esses dois. Por exemplo, temos um caso muito conhecido que é a cor de... Por exemplo, temos um caso muito conhecido que é a cor da flor de maravilha, que é uma flor muito comum, provavelmente você já viu em algum jardim aí na sua cidade, no seu bairro, que é mais ou menos assim: existe uma flor de coloração branca e existe uma variante de coloração vermelha. A cor branca ela é determinada por um gene que aqui nós vamos chamar de gene B. No caso da ausência de dominância, como não há uma relação entre dominância e recessividade, então nós não vamos utilizar o termo aí Bzão e Bzinho, vamos chamar apenas de B e gene V. O gene B ele determina a ausência de pigmentação. Então, se o indivíduo possuir apenas o gene B, ele não vai ter pigmentação alguma e a ausência de pigmentação nas flores determina uma coloração branca. Já a flor de coloração vermelha é determinada por um gene chamado gene V, que determina a produção de pigmentação vermelha. No caso, o gene B e o gene V são dois genes aí que não têm uma relação de dominância entre eles, são iguais, e dessa forma, forma-se um fenótipo intermediário. Esse fenótipo intermediário é simplesmente a união do vermelho com o branco. Qual é a união do vermelho com o branco? A coloração rosa. Então, observe aí o exemplo. Temos aí uma geração parental, geração P, onde eu tenho indivíduos que são de coloração branca cruzando com indivíduos de coloração vermelha. Ao realizar esse cruzamento, 100% dos filhos vão ter apenas o gene B proveniente do parental branco e o gene V proveniente do parental vermelho. Dessa forma, todos eles terão os genes B e V e a soma desses dois genes determina a coloração rósea. Então, teremos flores rosas em F1. Então, toda vez que uma plantinha de flor branca cruzar com uma plantinha de flor vermelha, teremos aí uma flor rosa, que é a geração F1. Ao realizar o cruzamento de duas plantas de coloração rosa, nós temos aí algumas possibilidades. Por quê? Nós já vimos agora que a coloração rosa possui os dois genes, o gene B e o gene V. Na hora de formar os gametas, a primeira lei de Mendel nos diz que os genes B e V são separados, de forma que metade dos gametas receberão o gene B e a outra metade o gene V. Então eu vou montar o meu diagrama de Punnett, que é esse quadradinho que lembra muito um jogo da velha, onde eu coloco os dados do parental masculino em cima e o parental feminino embaixo. Como o parental masculino só pode formar gametas V ou B, tem duas possibilidades. E o parental feminino tem o mesmo genótipo que o masculino, vão ser as mesmas possibilidades de gameta. Se o núcleo espermático masculino que contenha o gene V fecundar uma oosfera, uma célula sexual feminina que contenha o gene V, teremos um indivíduo que terá os dois genes V, consequentemente coloração vermelha. Nas outras três possibilidades, observem aí na imagem que nós temos duas possibilidades para ser rosa, uma possibilidade para ser branco. Com isso, a nossa proporção genotípica é a seguinte: a proporção genotípica é aquela que considera os genótipos. Eu terei um indivíduo VV,
dois indivíduos V com B e um indivíduo BB. Essa é a proporção genotípica, porque ela vai envolver apenas os genótipos dos indivíduos. Agora, quando eu falo da proporção fenotípica, eu me refiro às características, aos fenótipos. Eu terei 3 fenótipos possíveis. Um indivíduo vermelho para 2 indivíduos rosa para um indivíduo branco, que eu posso também expressar na forma de frações. Uma possibilidade dentro de 4 em ser vermelha, 1/4 vermelha, 2/4 rosa, lembrando que na matemática 2/4 nós precisamos sempre simplificar. Simplificando 2/4 fica 1/2, 1/2 plantas rosas e 1/4 plantas brancas. Agora vamos começar com um segundo caso especial da primeira lei de Mendel, que é a codominância. É muito parecido com a ausência de dominância, com apenas uma diferença: não forma um fenótipo intermediário. Na codominância nós temos 2 genes codominantes, os dois são dominantes. Lá na ausência de dominância não tem uma relação de dominância e recessividade. Aqui, os 2 genes são dominantes e os 2 se manifestam, porém não se manifestam simultaneamente. Basicamente, em algumas regiões do corpo se manifesta aí um gene de uma característica e em outras regiões do corpo se manifesta um outro gene da outra característica. Um caso muito famoso de codominância é a pelagem bovina. Por exemplo, imaginem 2 indivíduos parentais. Temos um boi branco e uma vaca avermelhada. O boi branco possui os 2 genes para a coloração branca, que é o gene B. Então, ele vai ser de genótipo B e B. Já a vaca vermelha, ela vai ter os 2 genes para a coloração avermelhada, que é o gene V. Ela vai ter um genótipo V e V. Ao cruzar os 2 indivíduos, espera-se o quê? Que nasça um bezerro rosa? Não vai nascer um bezerrinho rosa aqui, porque não é um caso de ausência de dominância. Basicamente, em algumas regiões da pele desse filhote, vai se manifestar o gene B e em outras regiões se manifesta o gene V, surgindo aí o filhote malhado. O que é o indivíduo malhado? É aquele que possui manchas pelo corpo. Algumas partes são brancas, algumas partes são avermelhadas. Então vejam que tem uma diferença comparada com a dominância incompleta. Lá forma-se o indivíduo rosa, que é o intermediário. Aqui não. Aqui em cada região do corpo se manifesta um gene diferente. Os 2 são dominantes simultaneamente. Então espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Na próxima aula nós vamos continuar com os outros 2 casos especiais muito interessantes. Então eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!